Olá, tudo bem? Eu me chamo Jean e eu sou diretor aqui da Dominus Evangelização e Marketing e hoje eu quero compartilhar com você um conteúdo muito importante que é sobre o que é a pastoral de conjunto. Nesse conteúdo nós vamos abordar este grande desafio para muitas comunidades paroquiais de todo o Brasil. Nesses mais de 10 anos que eu trabalho com a evangelização e com a comunicação católica, eu tenho visto por muitas comunidades, em muitas regiões do país, as pessoas repetirem a mesma coisa. É muito difícil nós integrarmos toda a realidade pastoral da paróquia. As pessoas estão dispersas, as pastorais e movimentos. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, é sobre a pastoral de conjunto. Primeiro entendermos o que ela é, quais os desafios, o que nós precisamos fazer para que a nossa comunidade cresça nesta vivência, que é muito mais do que uma estrutura, é uma cultura pastoral. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é a pastoral de conjunto, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: pastoral e evangelização é a mesma coisa? Você acredita que pastoral e evangelização estão ligados e são a mesma coisa? Na verdade, não estão ligados, mas são a mesma coisa. Quando nós falamos da missão evangelizadora e pastoral, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é a evangelização. E aí a gente pode pegar a palavra de Deus em Marcos 16,15, que vai dizer: ide e proclamai o evangelho. Esse é um mandato de Jesus que nos envia em missão para anunciar. Isso é evangelizar, certo? Então nós somos chamados à evangelização. Agora, a pastoral, olhem bem, a pastoral, a base dela a gente pode pegar a passagem de Mateus 28,19, que vai dizer: ide e fazei discípulos. Quando nós pensamos a pastoral, nós estamos trabalhando uma dimensão de fazer discípulos missionários. Então, ide e fazei discípulos. Evangelizar é ide e proclamai o evangelho. Em nosso trabalho, a gente deve cuidar destas duas dimensões na vida paroquial, da evangelização e da ação pastoral. Isso é fundamental na vida da paróquia. Embora elas sejam complementares, parte de um mesmo processo, de um mesmo conjunto de ações que a gente chama de evangelização, existem ações distintas para cada um desses momentos, ou etapas do processo evangelizador. Então a gente precisa primeiro compreender, para a gente tratar sobre a pastoral de conjunto, a gente precisa compreender que evangelização e pastoral são coisas diferentes, mas que caminham e estão integradas, tá certo? Então isso é algo bem importante para a gente. Em Puebla, em 1979, o episcopado latino-americano ele definiu a pastoral de conjunto. Eu vou ler com você e aí eu gostaria que você acompanhasse aí na tela esse trecho que fala sobre a pastoral de conjunto. Pastoral de conjunto, no caso, é a ação global, orgânica e articulada que a comunidade eclesial realiza sob a direção do bispo, destinada a levar a pessoa e todos os membros à plena comunhão de vida com Deus. Então, dentro do episcopado latino-americano lá em Puebla, eles definiram a pastoral de conjunto dessa forma, como uma ação global, orgânica e articulada que a comunidade realiza sob a direção, sobre a ordem, sobre a autoridade do bispo, e que tem como objetivo levar as pessoas a uma plena comunhão com Deus. Então, tudo que a gente faz precisa estar totalmente integrado a uma vivência pastoral no âmbito diocesano, no âmbito da igreja particular. A gente precisa ter claro que a pastoral de conjunto ela é uma ação que nos leva a uma vida de comunhão na comunidade. Então eu estou integrado a todas as realidades pastorais. A pastoral de conjunto me leva a uma integração pastoral.
O que não é pastoral de conjunto? A gente precisa entender o que é e o que não é a pastoral de conjunto. Não é uma nova pastoral a ser implantada na igreja, nem uma pastoral específica, alinhada a outras pastorais, como a da saúde, a do menor, a da juventude, a carcerária, a família e tantas outras que nós conhecemos. A pastoral de conjunto não é uma pastoral. Nossa, gente, isso está ficando confuso. Você vai entender ao longo da formação. A pastoral de conjunto, ela trata-se de uma cultura, um espírito que norteia a ação evangelizadora na comunidade paroquial ou diocesana. Quando nós falamos da pastoral de conjunto, nós estamos tratando da pastoral articulada, de uma pastoral que caminha de forma harmônica entre os diferentes setores, organismos, movimentos de uma mesma comunidade. Então, a pastoral de conjunto, ela não é uma nova estrutura, ela é toda a estrutura, ela é um movimento, uma cultura organizacional dentro da paróquia. A pastoral de conjunto é um esforço de integração e articulação de metas e princípios na ação evangelizadora. Ora, se eu estou numa comunidade paroquial onde há muitos jovens e uma meta é a evangelização dos jovens, é chegarmos em 2021 com um grupo de jovens de 300 jovens. Essa é uma meta paroquial global, ou seja, toda a comunidade, todo mundo, pode ser a pastoral dos idosos, pode ser a dos enfermos, a carcerária, todas caminham para alcançar essa meta. Trabalham em vista dessa meta. Então a gente tem, dentro da pastoral de conjunto, uma integração e articulação de metas e princípios da ação evangelizadora. Se a minha comunidade está vivendo um tempo forte de evangelização, que tem como princípio a devoção mariana, isso precisa estar integrado em todas as realidades pastorais. Tá certo? A pastoral de conjunto é uma vivência atualizada das primeiras comunidades cristãs, onde a estrutura pastoral ela é alicerçada em uma espiritualidade de comunhão. Então, a base para eu construir uma pastoral de conjunto é olhar, por exemplo, para as primeiras comunidades cristãs, é eu mergulhar no mistério das primeiras comunidades, é eu entender, por exemplo, o que viveram os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, lermos Atos dos Apóstolos e estudarmos como eles viviam, para aí sim nós podermos entender o que é esta comunhão, o que é essa espiritualidade de comunhão. Então a gente precisa ter uma vivência atualizada das primeiras comunidades cristãs na nossa vida paroquial. E aí sim nós temos uma pastoral de conjunto. E aí o que não é a pastoral de conjunto também, ela não é uma padronização. Ela não é padronizar as pastorais, nem desfigurar a variedade de dons, carismas e serviços presentes na sua comunidade. A gente tem uma tendência de, às vezes, pensar que integração pastoral, pastoral de conjunto, pastoral orgânica, que estão todas ligadas e são a mesma coisa, a gente tem uma tendência de achar que a minha pastoral vai perder a identidade, o meu movimento, vai perder a identidade dele própria. Isso não é real, isso não é correto. A pastoral de conjunto não é uma padronização dos dons, dos carismas, da missão. Cada um tem a sua missão, mas essa missão caminha para o mesmo objetivo. No final, o que nós queremos é levar as pessoas a uma plena comunhão com Deus. Essa é a nossa missão. No final, o que nós queremos é levar as pessoas a uma profunda experiência de amor com Deus. A busca da unidade não abafa a criatividade, nem a ação do Espírito.
Então, às vezes a gente acha que a pastoral de conjunto, e aí entre os movimentos e pastorais, às vezes há uma verdadeira guerra de disputas de espaço, porque nós temos medo da unidade, nós temos medo de viver a integração pastoral, porque a gente acha que isso abafa a criatividade e a ação do Espírito. Isso não é correto pensar, e na verdade, pelo contrário, quanto mais comunhão, quanto mais eu entender a pastoral do meu irmão, o movimento que o meu irmão participa, mais eu vou ser igreja, mais eu vou poder evangelizar e conhecer melhor e amar mais a minha igreja. Cada grupo ou movimento eclesial, ele tem a sua espiritualidade e objetivos muito específicos. Só que tudo isso precisa ser colocado em sintonia com as metas que a comunidade deseja alcançar. Eu preciso colocar acima, eu não sei se não é nem acima da minha pastoral, do meu movimento, mas eu preciso entender que a meta principal da paróquia também é a meta do meu movimento, da minha pastoral, certo? Eu preciso compreender isso. A gente não pode disputar pessoas. O mundo precisa ser evangelizado, tem muita gente para evangelizar e às vezes a gente fica brigando pelo peixe que está dentro do aquário já. Eu fico brigando pelas mesmas pessoas quando eu tenho milhares de pessoas que não conhecem a Deus. A pastoral de conjunto é a nossa capacidade de transformar a comunidade em um grande time de evangelizadores. Eu acho que a figura ideal para a gente pensar o que é a pastoral de conjunto é pensar que a paróquia é um grande time de evangelizadores, onde cada um joga em uma posição, certo? Cada um joga numa posição, mas o objetivo é comum, é o tão sonhado gol. Não tem um time de futebol? Cada um joga numa posição, cada um tá lá jogando numa posição, mas todos comemoram o gol. Todos comemoram o gol. Isso é a pastoral de conjunto. A pastoral de conjunto é a minha capacidade, a capacidade da minha comunidade ser um grande time de evangelizadores que de forma estratégica joga o jogo da evangelização. Na sua posição, no lugar que deve estar, mas passando a bola para o outro quando é necessário passar, não sendo o famoso fominha. A gente precisa ter isso. Essa imagem do time de futebol é muito legal para a gente entender a pastoral de conjunto. Eu vou elencar aqui alguns fatores que contribuem para a pastoral de conjunto. E eu quero que você vá lendo comigo aí na sua tela esses fatores. Primeiro, promover o conhecimento mútuo das diferentes estruturas pastorais e sua missão. Quanto mais as pastorais, movimentos, organismos se conhecerem e saberem o que cada um faz, melhor vai ser para a integração pastoral. Integrar não significa fazer uma fusão, todo mundo ser igual. A gente não pode fazer isso. Então, a integração não é isso e a gente tem que tomar esse cuidado de não querer que tudo se transforme numa fusão. Ter metas globais pastorais, onde toda a estrutura pastoral paroquial deve contribuir com o alcance. Promover um calendário formativo integrado, observando necessidades comuns de conhecimento. Por exemplo, se eu percebo que a minha comunidade, os agentes pastorais não têm uma vida de oração pessoal fortalecida, eu posso atuar numa formação paroquial para fortalecer a vida de oração pessoal de todos os agentes pastorais. Isso pode ser uma formação, um calendário formativo paroquial. Fortalecer a vivência da partilha e da fraternidade por meio de atividades de lazer. A gente precisa proporcionar momentos em que as pessoas se conheçam, partilhem a sua vida, os desafios, façam convivências fraternas, de lazer, de gincana, de atividades que gerem amizade, fraternidade, que não seja só trabalho, 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 trabalho e trabalho. Estabelecer no calendário paroquial a vivência da oração comunitária por meio de grupo de oração, células ou grupos bíblicos. Se nós não rezarmos juntos, nós não vamos conseguir nos mantermos unidos. É a oração que gera vínculos também afetivos e fraternos. A oração comunitária é o combustível da comunhão.
se eu não rezo com meu irmão, se eu não dou as mãos com meu irmão para rezar e me unir a ele, eu não vou conseguir viver a pastoral de conjunto, porque eu vou querer matar o meu irmão. Porque o meu irmão é diferente de mim, ele pensa diferente, é só na oração que eu sou capaz de compreender o outro. A oração, Deus se revela para mim, se revela para o outro. Então, eu preciso muito rezar de forma individual, pessoal, mas também comunitária. O que impede o fortalecimento da pastoral de conjunto? Quero convidar também você a ler comigo aí na sua tela. A falta de um cronograma formativo. Uma paróquia que não tem formação integrada não tem como dar certo, gente. Não tem como, vai ser uma Babel. Cada um vai falar uma língua. A ausência de momentos de fraternidade e partilha. Eu só convivo com as pessoas no trabalho pastoral, eu não conheço a vida do Jean no dia a dia dele, eu não sei como é que ele é na hora de um lazer, nunca fui na casa dele, eu nunca jantei na casa dele, eu nunca tomei um café, eu não sei quem é o marido, eu não conheço os filhos, eu não tenho o mínimo de afinidade fraterna com esse irmão. A vida de oração comunitária comprometida. Gente, uma paróquia que não reza junto, não permanece junto. A falta de um planejamento estratégico pastoral. A gente caminha de qualquer jeito sem um planejamento, então todo mundo fica perdido. Não ter metas globais paroquial. Isso também é outro problema. A ausência de conhecimento dos agentes sobre a missão das diferentes pastorais, movimentos e organismos que existem na comunidade. Quando eu não conheço o outro, eu não sou capaz de respeitar a missão do outro. E aqui, por último, um ponto que eu considero um dos mais importantes. A imaturidade humana e a falta de inteligência emocional dos líderes e liderados. Uma paróquia que não trabalha isso com os agentes, a maturidade humana e a inteligência emocional, ela vai ter dificuldades nos relacionamentos. Então, quanto mais eu trabalhar a formação humana, a inteligência emocional das minhas lideranças, dos agentes pastorais, mais eu vou ter uma vivência de pastoral de conjunto. E é isso, eu queria deixar essas contribuições para você nesse vídeo e dizer que nós temos a grande alegria de compartilhar esse conhecimento, dizer que o nosso coração está na evangelização e eu quero lhe convidar a acompanhar sempre aqui pelo canal no YouTube ou pelo Instagram da Dominus também, as nossas formações, os nossos conteúdos. Se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram, para que você possa sempre estar a par de tudo que a gente lança aqui de conteúdo que com toda certeza pode ajudar você a crescer e ter o seu coração na evangelização, tá certo? Deus abençoe, obrigado e até o próximo vídeo.